Bem-vindos ao Sinopse Literária, eu sou a Tatiana e hoje a gente vai conversar sobre este clássico que é O Príncipe de Nicolau Maquiavel. E para você que chegou agora nesse canal e não tem a menor noção de que tipo de literatura a gente aborda, eu costumo falar sobre clássico e algumas obras contemporâneas que tenham questões interessantes para a gente debater. Então, se você gosta desse tipo de literatura, já se inscreve, dê o seu like, compartilhe para ajudar na divulgação do vídeo deste canal e para incentivar essa pessoa aqui a trazer mais conteúdos desse tipo, fechou? Para você que quer se aventurar nessa leitura, eu vou dar alguns conselhos que para mim foram essenciais para que eu pudesse entender, compreender essa história e não só gostar. Então, primeiramente, você deve adquirir uma edição com uma boa tradução, com um texto introdutório bacana, um prefácio, um pós-fácio. Eu adquiri essa obra da Pinguim Companhia das Letras, que está em torno de R$20, mais ou menos. Provavelmente existem outras edições tão boas quanto, mas eu só conheço essa, então eu indico para vocês essa. Além disso, eu indico também duas outras produções cinematográficas. Um é um filme de em torno de 2 horas, que é Os Borgias, que também está disponível nesta plataforma aqui. Eu não posso deixar o link para vocês, tá, pessoas? Então vocês digitem lá Os Borgias e vai aparecer lá para vocês a opção. E também uma outra série em 4 capítulos também disponível aqui nesta plataforma, que é Os Médicis, dos Padrinhos do Renascimento, que é uma família, uma dinastia que durou muitos anos, governou Florença por muitos anos, e Florença é a cidade onde Maquiavel viveu, morreu e exerceu a sua função pública como secretário segundo chanceler do governo de Soderini. Então acho interessante vocês buscarem essas produções para vocês se ambientarem na época em que Maquiavel escreveu essa história. Por exemplo, o filme Os Borgias vai tratar de uma família que Maquiavel teve contato, e ele fala inclusive de um personagem aqui que é o César Borgia, que é o filho do Papa Alexandre VI. E Maquiavel vai usar uma série de exemplos aqui, então quando você fica muito por fora dessa realidade daquela época, pode ficar uma leitura meio chata, meio cansativa. Então quando você tem uma noção do contexto onde ele viveu, é interessante, fica mais interessante a obra e a leitura acaba sendo mais fluida. Mas obviamente, antes de falar sobre minhas impressões do que eu consegui captar dessa obra, eu vou obviamente falar um pouquinho do contexto histórico, porque não dá para tratar de uma obra ali do início do século XVI sem falar do seu contexto daquela época. Então, gente, a Itália, naquele momento, ela não era como a gente conhece hoje, um país unificado. Era um território extremamente fragmentado, existiam várias cidades-estados autônomas e independentes, e aquela região ali sofria uma grande pressão, uma grande ameaça de países da Europa, como França e Espanha, que disputavam ali o domínio da Península Itálica. Então os governos tinham que constantemente buscar alianças para proteger os seus territórios ou mesmo expandir eles e manter a sua autonomia, e um exercício de poder duradouro, que era extremamente difícil naquela época, porque você tinha muitos conflitos, não só entre as cidades-estados, mas conflitos dentro dessas cidades-estados. Então seria extremamente importante você ter uma receita do sucesso para se manter no poder. E Maquiavel, nesse contexto, ele exercia um papel extremamente importante como secretário segundo chanceler. Ele conheceu figuras... Eu não sei se meu cachorro tá passando aqui atrás, tá, gente? Então não ligue. Mas o Maquiavel, ele exerceu uma função diplomática, conheceu figuras importantes como o rei Luís XII da França, Maximiliano I, que é o Sacro Imperador Romano, e também César Borgia, que é uma figura que ele faz muitos elogios na sua obra, que, como eu disse, que era filho do Papa Alexandre VI, e você ouviu direito, filho, porque este Papa possuía filhos no plural, possuía amantes e possuía uma relação incestuosa com a sua filha Lucrécia, que, por sua vez, também tinha relações íntimas com seu irmão César Borgia. Mas este não é o assunto desse vídeo. Então Maquiavel exerceu a sua função no governo de Soderini de 1498 até 1512. Em 1512, os Médicis, que estavam fora do poder já há algum tempo, retomam esse poder, lógico, através da força, e Maquiavel, como parte do governo antigo, inimigo dos Médici, ele é preso, torturado e é obrigado
desejava viver em exílio em uma propriedade rural. Para ele, aquilo era o fim, porque ele gostava do exercício público, ele gostava da vida pública, ele almejava voltar para o cargo público. Então, pensando em retomar esta função, ele resolve escrever a obra de O Príncipe para Lourenço de Médici. Ele achava que esse ato poderia trazer benefícios para ele, pois aqui ele estava mostrando toda a sua experiência e como seria vantajoso ter uma pessoa com tanto conhecimento ao lado de um governante que quisesse obter êxito no seu governo. Então aqui o príncipe ele seria uma espécie tipo de manual para o sucesso de um governante, de um príncipe. Existiam muitas obras nessa época que falavam do mesmo assunto, como um príncipe deveria ser, se portar para ser um príncipe ilustre. Mas Maquiavel ele deu uma inovadinha nisso daí. Ele não falava de um governo ideal, de um príncipe ideal, utópico, que não existia naquela época e nem existe hoje. Ele falava da vida como ela era de fato, como funcionavam os governos na época, o que faziam os seus governantes para se manterem no poder. Então, ele separou a moral cristã da vida política. Você não pode adotar uma moral cristã para ter sucesso como um líder político. E isso, obviamente, na época não era nada palatável, não soava nada bem, pois a igreja ela detinha grande poder. Embora usasse constantemente recursos e atitudes nada cristãs para se manter no poder, isso não era falado. Então Maquiavel acabou levando uma má fama por causa disso. Porque muitas vezes ele fala que é necessário você usar a crueldade para se manter no poder e não se deter a moral cristã, porque senão você vai fracassar, querido. Ou você é um bom cristão, ou você é um príncipe de sucesso. As duas coisas não dá, meu amor. Só que acontece que Maquiavel não inventou nada disso, ele só estava falando o que realmente acontecia, mas infelizmente ele ficou com uma fama nada boa, tanto que até hoje quando a gente vai se referir a uma pessoa como uma pessoa má, uma pessoa ruim, a gente fala que é uma pessoa maquiavélica, o que é extremamente injusto, na minha opinião e de muitas pessoas com certeza. Então aqui nessa obra ele vai tratar dos principados, que são territórios governados por príncipes. Sobre as repúblicas, ele aborda em uma outra obra dele, que inclusive vai na contramão de muitas coisas que ele fala aqui nessa obra. Então muitos especialistas se debruçam sobre essas obras para saber qual que é, afinal, o posicionamento político do Maquiavel. Parece que ninguém chegou ainda a uma conclusão em relação a isso. Então ele vai colocar os principados aqui em algumas categorias. Os principados, eles podem ser herdados, eles podem ser de todo novos, podem ser principados onde os seus súditos estão acostumados a viver sob o regime do príncipe ou acostumados a viver em liberdade. Eles podem ser conquistados por armas alheias, isso quando você usa um exército que não é o seu próprio, é de um outro país, de uma outra cidade, por exemplo, ou ele pode ser conquistado por armas próprias, ou seja, soldados do seu próprio estado. Além disso, a receita do sucesso estava em coisas importantes que se debate muito em relação à obra de Maquiavel, que é a virtude e a fortuna. E a virtude de um príncipe aqui não se trata das virtudes morais cristãs. A virtude que Maquiavel fala que um príncipe precisa ter são as ações e as qualidades necessárias para que ele consiga se manter no poder. Já a fortuna, gente, não está relacionada à fortuna, a dinheiro. Fortuna está relacionada à sorte. Então, um príncipe que possuía virtudes, ele sabia aproveitar a fortuna a seu favor. Então, o fracasso de um príncipe jamais poderia ser justificado através da fortuna, da situação que ali se apresentou ao príncipe e que depois ele. Se o príncipe não foi capaz de lidar com aquela situação, com a circunstância, com a sorte, com a fortuna, é porque, na verdade, ele não tinha as qualidades necessárias para perpetuar o seu poder. Então, um príncipe, ele sim, Maquiavel não acreditava que as pessoas eram boas por natureza, mas elas tinham que parecer ser boas. E se você pudesse ser bom, melhor ainda. Mas muitas vezes você teria que abandonar aquela conduta e adotar medidas nada ortodoxas. Mas você teria que continuar parecendo bom. Então, para Maquiavel, existem duas frentes de combate, duas matrizes de combate, das quais um príncipe pode recorrer, sendo uma delas própria dos homens, que é a lei, e outra própria
dos animais. E muitas vezes a primeira opção ela não vai ser suficiente para que ele garanta o seu poder e o domínio do território e dos seus súditos. Ele muitas vezes vai ter que recorrer à segunda opção. Recorrendo à segunda opção, ora ele terá que se comportar como um leão, poderoso e firme, ora como uma raposa, astuto e esquivo. E querido, não se preocupe com a sua palavra não. Você vai manter a sua palavra enquanto for interessante para você, enquanto for conveniente. No momento em que você tiver que quebrar essa palavra para manter a ordem, manter o seu domínio, você terá de fazer sim. Outra coisa também muito polêmica e muito famosa na obra de Maquiavel é que se um príncipe tiver de escolher entre ser amado e temido, é melhor ser temido. Isso porque as pessoas, pela sua natureza ruim, como eu já falei que Nicolau Maquiavel acreditava, era mais fácil elas trair a confiança daquelas que eles amam do que trair aquelas pessoas que eles temem. Então, os laços do amor são extremamente fracos. Claro, se você puder ser temido e amado, melhor ainda, mas se você tiver que escolher, seja temido e com um porém. Temido, mas não odiado, já que ele fala que é perfeitamente possível isso acontecer, porque um príncipe odiado não se mantém no poder. E, gente, claro que tudo isso que eu tô falando pode parecer absurdo, escandaloso, imoral, enfim, mas o Nicolau Maquiavel, ele não inventou essas coisas, ele estava descrevendo o que realmente acontecia, então todos os seus argumentos são embasados. E muitas das coisas que você lê aqui dá para você linkar perfeitamente com o que acontece. Aliás, esse livro é uma influência muito forte aqui na nossa política ocidental. É um dos livros mais importantes na história política, na história da filosofia, e justamente é um clássico porque ele transcende a sua época. Então é o seguinte, gente, essa obra ela tem muito a nos dizer. Se você está com medo que seja uma obra que tenha um texto difícil de ler, de difícil compreensão, pode ficar sossegado. Se você adentrar nesse contexto histórico, se ambientar, não vai ter dificuldades na compreensão da obra. Eu já considero um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. E que bom que esse foi o momento em que eu li esse livro. No passado eu não estava preparada para ele. E eu espero que vocês se sintam motivados a ler O Príncipe. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de compartilhar, de se inscrever e de curtir para ajudar na divulgação do canal e deste vídeo, ok? Beijos e até semana que vem!